Fala galerinha, e aí, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal Numberflix. Meu nome é Pedro e junto com o nosso grande amigo e irmão professor Bruno Sereni, a ideia do nosso canal é poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento e paixão por exatas, para você que passará a assistir a gente, nos acompanhar nessa grande jornada, de uma maneira simples e divertida, e que a gente possa do fundo do nosso coração instigar vocês um pouquinho mais na busca por conhecimento e na sua tão sonhada vaga no vestibular. É isso aí, galera, vamos que hoje a aula promete e eu quero ver o caos! Eu sim. Eu entendi a referência. O estudo da termodinâmica está inserido num contexto de estudos conhecidos por termologia, que por sua vez aborda conceitos que vão desde estudos sobre mudanças de estado, gases perfeitos, calorimetria e a termodinâmica propriamente dita, e por aí vai. Ou seja, tudo que diz respeito à energia, transferência de calor, temperatura, de uma certa maneira estamos falando em termologia. Legal. Mas uma coisa que poucas pessoas ouviram falar, acredito eu, e eu pergunto aqui para vocês o que o estudo da temperatura e da termodinâmica tem a ver com a linha temporal, ou flecha do tempo, que conhecemos hoje em dia? What? Há muitas frentes de pesquisa na área relacionadas ao tempo. Questões como o tempo só anda para frente, o tempo é linear. E para você que gosta de física, assim como nós, já leu algo sobre relatividade geral de Einstein, já deve ter ouvido falar sobre o tempo ser relativo, correto? Assuntos mais complexos como este veremos em aulas futuras. Apesar de existirem avanços que podem comprovar essa relatividade temporal, nada se sabe ainda sobre o domínio do tempo. O que eu quero dizer com isso é que não conseguimos ainda voltar no tempo, rebobinar a fita do tempo, voltar a viver de fato as lembranças e memórias do passado. Bom, mas o que isso tem a ver com a termodinâmica? A termodinâmica é a ciência que estuda a relação do calor, da energia térmica em trânsito e a energia mecânica em trânsito trocadas ou trabalho realizado por um sistema com o meio externo. E a relação dessas trocas com as propriedades do sistema em questão. A termodinâmica foi muito estudada num contexto macroscópico, primeiramente, na era da Revolução Industrial. A termodinâmica pode ser resumida em duas leis. A primeira delas pode ser definida como: a variação da energia interna ΔU de um sistema é expressada por meio da diferença entre a quantidade de calor Q trocada com o meio ambiente e o seu trabalho, expresso pela letra W, realizados durante a transformação. Então temos que ΔU é igual a Q, que é o calor ou energia, menos o trabalho W. Durante uma transformação, o gás ele pode trocar energia com o meio ambiente de duas maneiras: calor e trabalho. Como resultado dessas trocas energéticas, a energia interna do gás pode variar ou não, ou seja, aumentando, diminuindo ou permanecendo constante. Beleza? A primeira lei da termodinâmica é então uma lei que trata da conservação da energia. Ok, temos também a segunda lei, e é aí que está o pulo do gato. A segunda lei da termodinâmica, tal como foi pensada na época pelo físico francês Sadi Carnot, e complementada por outros três caras, Clausius, Kelvin e Planck, estabelecem restrições para interconversão entre calor e trabalho, realizadas pelas chamadas máquinas térmicas. Para haver conversão contínua de calor em trabalho, o sistema deve realizar continuamente ciclos de uma fonte quente para uma fonte fria. Ou seja, o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta, mais elevada. Bem como é impossível a construção de uma máquina que, operando num ciclo termodinâmico, converta 100% toda a quantidade de calor recebida em trabalho.
Ah, é, professor, mas também existe a lei zero da termodinâmica. Beleza. Ela foi criada e desenvolvida depois, apenas por um formalismo matemático. O que se trata a lei zero da termodinâmica? É o seguinte: se existem dois corpos, A e B, em equilíbrio térmico, e se existe um terceiro corpo em equilíbrio térmico com o segundo, ele também vai estar em equilíbrio térmico com o primeiro automaticamente. Opa, legal! Só que apesar das equações e o tratamento da física clássica que conhecemos não distinguir passado e futuro, os acontecimentos à nossa volta são irreversíveis. Por exemplo, quando você deixa cair um ovo e ele se quebra, você vê a foto sequencial do ovo caindo e ao final o ovo quebrado, instintivamente temos em nossa mente que a linha temporal se estabelece de forma muito clara e provavelmente o ovo quebrado você consideraria como o último evento, ou evento final. Beleza. Os cientistas têm acumulado fortes evidências para a segunda lei da termodinâmica, que diz que os processos naturais tendem a se mover em direção a um aumento de entropia. Vixe, professor, está ficando confuso, hein? O que é entropia? A entropia, ela mede o nível de desordem ou aleatoriedade de um sistema, e os processos naturais tendem a causar mais desordem, ou aumento dessa entropia. Clausius, ele já havia criado uma equação sobre a entropia com uma abordagem clássica e macroscópica da mesma. A variação da entropia de um sistema seria a energia cedida ou recebida por um corpo dividido pela temperatura. Boltzmann ele acreditava que o aquecimento era provocado por uma movimentação aleatória de átomos e que termodinâmica poderia ser expressa dessa forma. Pela termodinâmica, todos os objetos têm uma certa quantidade de entropia associada a ele. E quando algo acontece e esse sistema estão interagindo entre si, essa quantidade, o balanço final da entropia sempre aumenta. O aumento da entropia é um processo que ocorre em apenas uma única direção. E é aí que entra a relação da termodinâmica e o tempo. Resumidamente, a entropia de um sistema isolado nunca diminui. E é o que diz a segunda lei. Boltzmann ele também a define utilizando conceitos de microestado, macroestado e multiplicidade, dando origem à seta do tempo, e a entropia é vista de uma forma conveniente de expressar tal multiplicidade. Beleza. Começou a complicar, né? Mas para você entender de forma mais simples o significado de micro e macroestado adotado por Boltzmann, vamos considerar o lançamento, por exemplo, de dois dados de 6 lados. Para um único dado, temos 6 resultados possíveis, não é? E igualmente prováveis, considerando que os dados não estejam viciados. E somando o resultado dos dois dados nessa jogada, teremos 11 valores possíveis, certo? De 2 a 12. Entretanto, esses valores não são equiprováveis. O que isso significa? Que alguns resultados são mais facilmente obtidos do que outros, porque existem mais formas de chegar a eles. Por exemplo, existem 3 formas de a gente chegar no número 4, 6 formas de a gente chegar no número 7 e apenas uma forma da gente chegar no número 12. No sistema físico mais típico, por exemplo, um objeto macroscópico, composto por sextilhões de partículas, quando a gente está falando em número de mols, o microestado, por exemplo, especificaria a posição e velocidade de cada partícula individualmente dentro daquele sistema. E então, considerando o choque de partículas, de todas as possibilidades de interações entre essas sextilhões que envolvem essas quantidades absurdas de moléculas, quantos microestados a gente teria? Imagina só. É louco, né? Agora, já um macroestado seria dado pela característica do sistema como volume, temperatura e outras grandezas macroscópicas necessárias para descrever as características daquele sistema ou objeto. Então, a entropia de um determinado estado é a medida da sua probabilidade de ocorrência. Então, por exemplo, o aumento da entropia pode ser entendido como a evolução de um sistema de estado de menor probabilidade para um de maior probabilidade. Ou seja, é muito mais provável, por exemplo, para você entender e associar.
Quando você esguicha o desodorante no ambiente, quando você vai na casa do seu amigo soltar aquele presentinho e infecta o ambiente inteiro, é muito mais provável que o cheiro, o bom ar que você esguicha no ambiente se espalhe naquele ambiente, ao invés de ficar contido próximo ao local de esguicho, ou em um único ponto, por exemplo, do local. A probabilidade é que as partículas e as moléculas se espalhem pelo ambiente como um todo, do que ficar contido dentro do frasco quando a gente quebra um perfume ali no chão. Então, a termodinâmica não proíbe que a entropia de alguns processos de sistemas diminua, mas proíbe, de fato, que a entropia de sistemas que interajam entre si diminua. Vou explicar isso já já. Os cientistas, recentemente, os que trabalham neste problema, consideram o processo de entropia decrescente um processo fisicamente permitido, mas extremamente improvável de acontecer. Ou seja, para que eles tentam provar alguma coisa, ou trabalhar uma tese, uma teoria de que a entropia pode diminuir, eles têm que considerar de fato que ela diminua, seja com uma probabilidade infinitesimalmente pequena ou não. Só que isso faria com que a flecha do tempo, termodinâmica do tempo, no caso, invertesse de direção. E eles perguntam o que aconteceria com a flecha psicológica do tempo, a percepção do tempo neste caso. Seria como se o ovo quebrado voltasse a ser inteiro ou não? Vamos lá. Quando existe calor fluindo de um corpo quente para um corpo frio, a entropia do corpo quente diminui menos do que o aumento da entropia no corpo frio, de modo a aumentar a entropia total do sistema. Conseguiu entender a relação? Por que a entropia sempre aumenta? Equação de Clausius. Ou seja, não pode haver uma geladeira milagrosa, por exemplo, porque no inverso a entropia ia diminuir. Ou seja, não existe nenhum processo onde o único objetivo seja transferir calor de um corpo frio para um corpo quente, para um mais quente, sem que haja algum tipo de trabalho envolvido. É impossível você colocar um objeto quente numa sala fria e esperar que o objeto fique mais quente e a sala mais fria, entendeu? Mesmo que a termodinâmica não explique de fato por que o tempo existe, pode nos dar uma direção para os cientistas que têm linhas nessa área de onde procurar, entendeu? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um artigo com cientistas, inclusive brasileiros, que participaram, utilizando clorofórmios e acetonas, processos de orientação de spin de núcleos atômicos, eletromagnetismo, conceitos de entrelaçamento quântico, um processo mais complicado, claro, para mostrar que, de certa forma, em ambientes microscópicos, quando a gente fala de partículas e a flecha do tempo, utilizando conceitos de entropia, parece andar para trás, cara. Bom, galera, a entropia, então, quando a gente estuda no ensino superior, e para quem tem interesse em cursar engenharia, física, áreas de exatas em geral, a entropia ela é expressa pela equação de Boltzmann, uma expressão logarítmica da multiplicidade. Assuntos que estão relacionados e que são de bastante curiosidade para quem gosta desse tipo de assunto seria a morte térmica do universo. E como a ideia do canal ainda é entrar com enfoque no ensino superior, eu espero do fundo do meu coração ter instigado vocês a procurar um pouquinho mais sobre esse assunto, e na próxima aula a gente começa de fato os estudos da termologia para o ensino médio. E claro, pode contar comigo nessa jornada em busca da tão sonhada vaga no vestibular. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.